O mecanismo da recursividade ele é implementado quando uma função tem no seu corpo uma chamada a ela própria. Então vamos pegar aqui uma função que mostra todos os elementos de um vetor usando uma estrutura de repetição do tipo for e vamos transformar essa função em uma função recursiva. Então essa condição, essa expressão relacional implementada aqui, ela na realidade simula o que acontece com a variável de controle no comando for. Enquanto a variável i for menor que n, mostra-se então os elementos do vetor. Então isso é implementado nessa condição. Se i menor ou igual a n, então mostra-se o elemento armazenado na iésima posição do vetor x. E de forma recursiva, então, chamaremos a mesma função reenviando os mesmos parâmetros. E para que haja um fluxo recursivo, vamos precisar implementar aqui um quarto parâmetro, que será o índice do vetor. E vejo que a cada nova chamada da função vai ser sempre um valor diferente do i, um valor esse que é somado 1, usando o operador de pré-incremento. E isso é necessário porque deve-se primeiro somar 1 no valor da variável i, antes de enviar esse valor para a mesma função. E fazendo-se então aqui o que acontece com as repetições do comando for. Se não, ou seja, se o processo acabou, então a gente vai mostrar no dispositivo de saída o elemento de nova linha. Então esse processo de repetição ele vai acabar sendo simulado pelas chamadas recursivas, porque a cada nova chamada é sempre um valor diferente da variável i. Então está pronto, vamos salvar essa função, vamos criar uma função, nela vamos fazer o processo de entrada de dados. Ativando a função entrada, nós vamos simular esse vetor, um vetor de tamanho 5. A função entrada, então, ela realiza através de um comando de repetição a entrada dos n valores para um vetor, no caso da função vetor x, e retorna o vetor x, que é atribuído, então, à variável a. Então, a variável a recebe o vetor retornado pela função entrada. Após isso, vamos ativar a função mostrar, passando o vetor, o seu tamanho, e dizendo que vai mostrar a partir da posição 1. Então, esse valor 1 será enviado para o parâmetro i. Então, no primeiro passo, vai ser mostrado o primeiro elemento do vetor x. E chama novamente de forma recursiva a função para o valor i mais 1. Então, no próximo passo, na próxima chamada, vai mostrar o segundo elemento e chama novamente a função para mostrar, então, o terceiro. E assim sucessivamente até que o valor da variável i ultrapasse o tamanho do vetor, encerrando, então, o fluxo recursivo. Então, vamos executar esse código. Esse vai ser o nosso programa 8. Então, executamos. Vamos agora sim executar o código. Tá lá, vamos 7, 3, 6, 5 e 8. Ficou muito rápido, mas ele acabou limpando e mostrando os dados da mesma forma que foram na entrada de dados. Então, vamos para realmente observar o efeito. Vamos colocar uma mensagem aqui dizendo que aqui são os resultados. Acho que agora vai ficar mais claro. 7, 3, 6, 5 e 8. Então tá lá, resultados. E mostrou então os elementos que foram informados na entrada de dados.
A função mostrar, então, ela é recursiva porque no seu corpo existe uma chamada ela própria, e o que faz com que o fluxo recursivo mostre todos os elementos do vetor é essa ação feita com a variável de controle i, né, que é o índice do vetor. A cada nova chamada é sempre para um valor diferente da variável i, um valor que foi somado 1 com o operador de pré-incremento. Vamos fazer agora com a função somar. Também traduzir esse processo implementado a partir de um comando de repetição, transformar esse processo de forma recursiva. Então a ideia é a mesma. Essa expressão relacional simula o cabeçalho do for, e a variável resultado vai receber sempre um elemento do vetor, o elemento da posição i, mais a chamada recursiva da função. E também vamos precisar implementar agora um terceiro parâmetro, que é o índice. Então aqui está a chamada recursiva e cada nova chamada é para um valor diferente da variável i. Novamente, operador de pré-incremento, porque deve-se somar 1 no valor da variável i antes de enviá-la para o parâmetro. Se não, encerra o fluxo recursivo, zerando o valor do somatório. Então a variável result é um somatório, na realidade, ele está somando todos os elementos do vetor. Então ao finalizar, zera o somatório e vai desencadear um processo dessa forma. Veja que ao chamar a função agora, aqui a gente vai soma igual o valor retornado pela função somar, passa o vetor, passa seu tamanho e passa 1 para o índice, ou seja, soma a partir do primeiro elemento. E daí vem para cá, 1 é menor do que n, então veja, quando ele passar o 1, ele vai pegar, na variável result, vai receber o valor armazenado na primeira posição do vetor x, que é 7, mais a chamada recursiva para um valor de i somado em 1. Ou seja, a 2. Então, e agora, na próxima chamada, ele vai somar o segundo elemento do vetor, que é 3, e mais uma chamada recursiva para um novo valor de i, que agora é 3. E daí ele vai somar o terceiro elemento, e veja que essas chamadas ficam pendentes. Ele vai empilhando, empilhando cada nova chamada na pilha de memória. E agora, nessa nova chamada é para o índice 4, então ele vai pegar o quarto elemento vetor, que é 5, soma uma nova chamada com o índice 5. O quinto elemento do vetor é 8 e chama novamente a função de forma recursiva, passando 6 para o i. E daí aqui, quando chegar lá 6 não é menor nem igual a n, que é 5, vai para o else, no else o resultado é 0. Então essa chamada é concluída, retornando 0 para a chamada imediatamente anterior, que é essa. Então será 8 mais 0, 8, concluindo essa chamada quando o i valia 5, e vai retornar para a chamada imediatamente anterior quando o i vale 4. E daí retorna aqui o 8, 5 mais 8, 13, volta para cá, 6 mais 13, 19, volta para cá, 3 mais 19, 22, volta para cá, 7 mais 22, resultado 29. Vamos ver se confirma isso. Então tá lá os resultados, os dados entradas 7, 3, 6, 5 e 8. Opa! Ai, fizemos um erro aqui na função. Então no código 8, variável A, tamanho 5, somar, perfeito. A gente acabou não salvando a função somar, então os efeitos, as implementações que foram feitas acabaram não surtindo o efeito. Então vamos salvar o código, vamos retornar à função principal, executar novamente e vamos 7, 3, 6, 5 e 8, tá lá. Exatamente é isso que tinha acontecido, nós não tínhamos salvo o código da função 29. Então, funções recursivas, utilizando o vetor, basicamente você necessita de um parâmetro extra, que é o índice, e a cada chamada recursiva você passa um valor diferente do índice. Nesse caso aqui, avançando 1.
usando o operador de pré-incremento. Obrigado.